A paz de Yahusha, irmãos e irmãs. No vídeo de hoje falaremos de como mudar a forma de viver para andar conforme o Pai Celestial quer para todos nós. Para começar, sabemos que o Messias Yahusha, quando veio dar a vida por muitos, ele foi e sempre será o exemplo perfeito a se seguir e o único caminho, a única verdade e a vida. Então, se você deseja agradar o coração do Pai Celestial e ter uma conduta de alguém que foi realmente liberto do mundo, devemos ver o que Yahusha nos ensinou a praticar. Claro que sabemos que as palavras que Yahusha falou são de infinita sabedoria e daria vários vídeos falando sobre, por isso aos demais vídeos no canal para os irmãos acompanha. Mas se formos listar pontos específicos dos ensinamentos de Yahusha de forma bastante resumida, então saberemos que no Sermão da Montanha Yahusha falou palavras que deixaram muitos impressionados quando falava para confirmamos inteiramente no Pai Celestial. Quando ensinou que não devemos nos preocupar com a nossa própria vida terrena quanto ao que vamos comer, beber ou vestir, pois os pagãos, ou seja, as pessoas que estão debaixo de idolatria a demônios, são essas pessoas que se preocupam com essas coisas, e Yahusha nos ensina a não corrermos atrás disso. Ele diz para olharmos as aves do céu que Yahweh cuida. Imagina-nos se vivermos inteiramente para ele, não vai faltar nada, e se faltar, louvado seja Yahweh, pois ele não desampara aquele que confia nele, e se tiver faltando bastante, aguardamos, pois ele sempre supre os seus. O próprio Davi disse que foi jovem e foi velho e nunca viu um justo desamparado e nem o filho do justo mendigar o pão. Só nisso já sabemos que Yahusha nunca mente e que o que ele falou ali devemos fazer, ou seja, confiar em Yahweh e servir com amor. Mas adiante ele ensina que se você estiver buscando ao Pai e lembrar que seu irmão tem algo contra você, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte para adorar ao Pai Celestial, pois devemos ser praticantes do amor e do perdão. Mas quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7, ou seja, perdão infinito, perdão sem fim. Até mesmo antes da pessoa lhe pedir perdão, já tenha perdoado em seu interior, pois assim como diz na oração do Pai Nosso, perdoai nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você deseja obter perdão do Pai Celestial, perdoe a quem te feriu e perdoe sinceramente sem guardar raiva ou mágoas. Yahusha ensinou também que somos o sal da terra e que devemos conservar o sabor, ou seja, devemos absorver os ensinamentos de Yahusha e praticar, pois se não praticar será corrompido pelas coisas do mundo e se tornar um covarde e não vai alcançar vidas, então se tornará insípido, um falso seguidor do Messias, pois aquele que o segue vive como ele viveu. Para sermos sal da terra devemos aprender a ouvir primeiro, orar ao Pai e praticar, pois não devemos fazer como muitos que se sentem demais santos e colocam fardos pesados nas pessoas. Tudo deve ter equilíbrio, pois o Espírito de Yahweh é de poder, amor e equilíbrio. Então devemos sim buscar a santidade, mas sabendo que temos a lutar contra o pecado e que enquanto estivermos nesta terra lutaremos contra os desejos pecaminosos. Só não podemos deixar que o pecado que está em nosso sangue seja mais forte que o Espírito Santo de Yahweh que habita em nos. Por isso Yahusha não quer que fiquemos em silêncio compactuando com o mundo, mas sim como uma lamparina no alto da casa que ilumina a todos que ali estão. Então o nosso viver deve ser transparente. Quando alguém nos chamar para ir a um lugar que não condiz a um seguidor do Messias frequentar, ou quando algum nos chamar a fazer algo mundanos que leva ao pecado, como ir beber em um bar, devemos ser sinceros e manifestar nossa fé, não indo e se assim Yahweh guiar dizer que não vamos, pois frequentar esses locais atrai espíritos imundos que podem querer lhe acompanhar para dentro de casa. Também podemos aprender com Yahusha que nosso corpo é como uma casa e que devemos manter limpo, mas isso é espiritualmente negando as ofertas do mundo, pois se somos libertos de algum espírito imundo e não vivemos como Yahusha deixou de exemplo, então deixaremos a casa suja, e pelo que está escrito, aquele primeiro espírito imundo que foi expulso vai e volta com outros 7 demônios piores para aprisionar você espiritualmente. Então devemos estar atentos, pois ser um discípulo de Yahusha é em tempo integral. E comi a parábola das 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes estavam sempre prontas. Yahusha também contou para os ouvintes sobre a parábola do bom servo que estava esperando seu mestre fazendo tudo aquilo que foi ordenado fielmente. Continuando os ensinamentos de Yahusha, ele falou também para não chamarmos ninguém de louco, pois quem chamar estará sujeito ao fogo.
Ele falou para não mentir sobre hipótese alguma, nem matar, e quando se refere a matar está dito em dois sentidos: o primeiro é não assassinar ninguém fisicamente e o segundo é não matar psicologicamente. Ensinou: se alguém pedir para você caminhar 1 quilômetro, vá por 2 quilômetros com a pessoa. Ensinou a amar a todos, principalmente os inimigos. Ensinou a fazer o bem mesmo se a pessoa te humilhar e te dizer mal, mas sem deixar a pessoa zombar-se você, pois se zombar, se afaste e apenas ore pela pessoa. Ensinou a não cobiçar o parceiro do próximo, nem olhar com cobiça nem inveja, pois se você olhar alguém com inveja você vai mandar espíritos imundos para a pessoa. Não esteja admirado com o homem ou a mulher promíscua que anda expondo o corpo, pois essas pessoas estão sendo governadas por demônios que as mantêm escravas da sensualidade, mas eles não percebem que são súcubos e insucubos, demônios sexuais, e isso passa de uma pessoa para outra como lama. Não devemos jurar por nada. Alguém que segue a Yahusha não faz juramento. Yahusha nos ensinou a ser constantes, ou seja, não ter oscilações, visto que hoje as pessoas oscilam por tudo. Tem tribulação, já começam a murmurar contra Yahweh, já começam a reclamar da vida e por aí vai. Então nosso falar e nosso pensar deve ser claro, como Yahusha ensinou: sim, sim, ou não, não, pois o que passar disso vem do maligno. Ele ensinou que se alguém quiser lhe processar e tirar muitas coisas de você, deixe que leve, pois devemos juntar tesouros no céu, não na terra. Yahusha falou do amor de Yahweh. Na verdade, Yahweh é o próprio amor, um infinito amor. Yahweh é tão amoroso que faz chuva cair sobre os maus e os bons, sobre os justos e sobre os injustos, dando-lhes a oportunidade todos os dias que serem gratos e obedecer aos princípios estabelecidos. Yahusha fala para não cumprimentar apenas nossos irmãos na fé, mas sim a todos, pois se saudar apenas os nossos irmãos, então o que faremos de diferente? Os religiosos mentirosos não fazem também o mesmo, por isso deve ser vista a diferença em nós. Não devemos orar nós engrandecendo como muitos fazem, falando em voz alta, dizendo palavras diferentes para parecer elegantes e superiores aos outros. Isto é soberba. Yahweh não quer oração repetitiva. Yahweh rejeita a oração de quem é altivo e de quem maltrata as pessoas. Uma vez os fariseus, querendo provocar a Yahusha, foram perguntar sobre o divórcio. Yahusha disse de forma simples e clara: Yahweh odeia o divórcio. A carta do divórcio foi permitida pela dureza dos corações, mas jamais foi permitido se casar novamente. A relação sexual já é o casamento, ou seja, fez uma vez na vida, é para sempre. Não devemos ter mais de um parceiro na vida. Agora, falando dos outros ensinamentos dele, pois até o momento falamos sobre o Sermão da Montanha, agora falaremos das demais coisas que ele ensinou, como que devemos ser como criança, ver tudo com pureza. Brincar e se divertir mesmo, não importa a idade. Sim, podemos jogar um joguinho bobo de telefone desde que não tenha palavrões. Nem nudez, que seja algo inocente. Pode brincar de correr um atrás do outro. Yahweh nos quer livre como crianças puras. Precisamos ser pacificadores, promover paz em meio a uma sociedade que ama brigar e discutir por motivos bobos. Quando Yahusha fala dos bem-aventurados, até temos vídeo no canal sobre. Quando ele fala sobre eles, isso é uma característica de pessoas salvas. De pessoas que caminham conforme Yahusha quer. Ele está no meio de pessoas bem-aventuradas, pois pessoas que seguem verdadeiramente Yahusha entendem que a felicidade não está no que o dinheiro pode comprar ou em uma vida sem problemas, mas sim em ser grato ao amor de Yahweh, pois por muitas vezes as pessoas observam apenas as tempestades da vida sufocando, mas não percebem Yahusha estirando a mão na frente delas. Então, irmãos, para passar a eternidade ao lado de Yahweh e Yahusha, vale a pena andar na contramão do mundo, vale a pena deixar-se perder os convites que o mundo te faz. Esse mundo não tem nada para oferecer para alguém que o coração está no Pai Celestial, para alguém que foi comprado pelo verdadeiro Messias Yahusha. Ninguém acende um candelabro para colocá-lo escondido embaixo da mesa, ele deve ser colocado ao alto da casa para que ilumine todos que estão na casa. Então saiba que Yahusha quer você. Ele veio dar a vida por muitos para que esses muitos seguissem seus passos fielmente. Não é impossível, não há dificuldade em entender o Evangelho, assim como Yahusha alertou aquele povo. Esse alerta serve para nós hoje, irmãos e irmãs. Tomem cuidado com aqueles que têm a imagem de sábio, pois muitos podem ler a Bíblia do princípio ao fim, mas são lobos que levam a muitos para a morte espiritual.
tomem cuidado com os conhecimentos propagados por aí, pois seguir a Yahusha é simples, porém exige esforço, renúncia e principalmente amor. Quando Yahusha ensinava, uma mulher queria que Yahusha permitisse que seus 2 filhos, um senta-se à direita e outro à esquerda de Yahusha no reino, e Yahusha respondeu que quem vai assenta-se ao seu lado é decisão do Pai Celestial Yahweh, e ele adverte que não busquemos posições de prestígio. Não busquemos nos assentar nos melhores lugares, pois aquele que busca ser reconhecido é como os fariseus que nós temos religiosos preferem senta-se nos lugares notáveis a fim de receber honra. Irmãos e irmãs, não busquem fama, não queiram glória humana nem muito menos aparecer, nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, não interessa quem somos, pois quem deve aparecer é Yahweh, o Pai Celestial, e seu Filho Yahusha apenas. Então, se vocês desejam ouvir a verdade sincera, é que Yahweh não precisa de nós, ele não precisa de nenhum ser humano, ele nos quer, nenhum homem pode dizer que fez favores ao Pai Celestial, ele nos quer. Outra coisa é que não fiquem admirados com a inteligência das pessoas do mundo, pois está escrito que a sabedoria do mundo é loucura para Yahweh e a sabedoria de Yahweh é loucura para o mundo, ou seja, o Pai Celestial vê o homem mais sábio como insensatos, e o mundo, quando ouvem palavras como essas, diz que é impossível viver como o Messias. As pessoas acham que é loucura viver assim, e como bem sabemos, mais vale ouvir a voz de Yahweh e confia nele do que ouvir 8 bilhões de pessoas que caminham insensatamente. Dando continuidade, Yahusha ensinou sobre o perdão e o amor, e isso não é algo para ficar só nos lábios, mas sim nas ações. Então pratiquem isso, não guarde nada de ruim sobre ninguém, tenham amor em vocês e ore sem cessar, orem caminhando, orem cozinhando, orem deitados, em pé, passeando com seu animalzinho El de estimação, orem o tempo todo, mas não orações repetitivas, orem conversando mesmo, desabafando com Yahweh. Quando orarem, clame Yahusha e Yahweh sempre no início de cada oração. Assim como Yahusha ensinou, considerem dar honra ao invés de querer receber. Sirvam com alegria e com amor, se Yahweh direcionar você para falar com alguma pessoa. Não fique vidrado em estudos e descobertas arqueológicas, pois isso nada vale. Falem daquilo que Yahweh ensinou vocês por meio de Yahusha. Façam como Paulo, ouçam primeiro para depois falar, se colocando no lugar do próximo. Sabendo demonstrar amor pela aquela vida, poderíamos falar por horas e horas de todos os ensinamentos valiosos que Yahusha deixou, e se assim o Pai Yahweh nos permitir, falaremos mais em outros vídeos, mas para hoje queremos dizer a vocês que não desistam. Não importa o tamanho da luta que estejam passando, saibam que sozinhos vocês nem nos podemos nada, mas Yahusha, ele sim tem o poder de te resgatar do fundo do poço, mas quando isso acontecer, não volte a ser o que era antes. Não volte às velhas práticas, parem de olhar para as ondas do mar agitado e mantenham o foco de vocês em Yahusha. Ele é a calmaria em meio à tempestade. Ele disse que teríamos aflições, e isso vamos ter até o nosso último segundo nessa terra, mas assim como Yahusha, que estava dormindo no barco em meio a uma tempestade, ele ali demonstrava que mesmo em meio à tempestade devemos ter a paz que só ele nos concede. Não tenham medo do mundo, não tenham medo do que se levantar contra vocês, olhem para Yahusha, olhem para o que ele viveu e façam como ele ensinou. Será que você pode dizer que crê nele sem viver? Ninguém de fato crê se não vive como ele ensinou. Agora, após o final desse vídeo, vão e vivam o Evangelho. Sejam o sal da terra, sejam bem-aventurados, não se comportem como o mundo. Sejam verdadeiros discípulos de Yahusha que vivem igual ao Mestre. Não seja contaminado pelo mundo. O sal se colocava nas feridas e na cozinha para preservar o sabor da carne e evitar com que se estragasse. Vençam o mal com o bem em amor. Que Yahusha esteja com cada um de vocês, e que estas palavras não entrem por um ouvido e saia pelo outro, mas sim que transforme sua vida, e que possamos nos encontrar diante do Cordeiro de vestes brancas e felizes, que possamos ver vocês diante de Yahusha recebendo a coroa da vida e sendo chamados de filhos de Yahweh e irmãos de Yahusha. Até breve, irmãos.